Ana, a gente abre essa edição falando, né, sobre a inflação do país, o indicador oficial que encerrou 2021 com 10,06%, o resultado ficando aí, portanto, acima do teto, né, da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 5,25%, que é o maior em 6 anos, né, Lana? Exatamente, Danilo Gobato surpreendendo. É claro que é uma surpresa um número de 2 dígitos, porque é o pior resultado em 6 anos, mas todo mundo sentiu isso em 2021. A conta não fechava, simplesmente. Você chegava para comprar alguma coisa no supermercado e o dinheiro sempre parecia estar encolhendo. É isso que a inflação faz, aumenta o tamanho dos preços na hora de abastecer o carro. O que mais pesou? Combustível. O segundo setor que mais aumentou o preço foi a habitação. E aí a gente está falando do preço da energia elétrica. Preço do botijão de gás, gente. O acúmulo, no caso dos combustíveis, foi de 49% de alta ao longo do ano de 2021. No caso da energia elétrica, 21% de alta. Então, esse 10,06 é um resumo do que o brasileiro tem sentido no dia a dia, que é o aumento dos preços em 2021. A perspectiva é que só a partir do mês de março, agora de 2022, é que a coisa comece a melhorar um pouco. E a gente está falando de uma inflação que é um pouquinho diferente, porque ela não tem a ver com o aumento do consumo. Não é que está todo mundo procurando, que a economia está super aquecida e está faltando produto na prateleira por conta disso. Na verdade, é que a oferta caiu um pouco, porque o mundo parou e aí faltaram alguns produtos para a retomada e tal. E como a demanda aumentou muito, mas não tinha produto suficiente no mercado, né? Uma situação muito específica desse momento pandêmico que a gente está vivendo, aí os preços sobem. E foi o que aconteceu ao longo do ano de 2021. Na carta em que o presidente do Banco Central apresentou para justificar por que o Brasil passou do quase praticamente o dobro do teto da meta, que era a expectativa para esse ano, de 5,25% de inflação, o IPCA, o índice de preços medido pelo IBGE, que saiu oficialmente hoje. O presidente do Banco Central apresentou uma justificativa em que ele aponta a inflação importada como principal motivo para essa surpresa, porque eles tinham um cálculo de que ia ficar mais ali, mais ou menos 5. E no fim das contas ficou 10. É o dobro do que estava sendo estimado para a inflação do ano de 2021. Mas por que essa diferença? Então, o presidente do Banco Central apontando razões internacionais, principalmente, que pesaram nesse resultado da inflação ao longo do ano de 2021. A gente está falando aqui do dólar, todo mundo sabe que subiu muito. No caso dos combustíveis, principal responsável, o nosso vilão aqui, o preço do barril do petróleo teve uma variação muito grande, uma valorização que também, claro, conta no preço da bomba aqui no Brasil. Então, tem aí algumas justificativas sendo apontadas pelo presidente do Banco Central para esse resultado da inflação, mas solução mesmo, a gente vai ter que ver qual vai ser a reação da economia, ainda numa composição de alta dos juros, para tentar frear um pouquinho esse aumento dos preços. Tem sido a solução única carta da manga, por enquanto, para reduzir o peso dessa inflação no nosso dia a dia. Alimentos, pelo menos, eu não sei se vocês ouvintes estão sentindo, Danilo, se você está sentindo, alguma coisa aqui e acolá deu uma melhoradinha, né, no preço dos alimentos. A gente estava com um aumento muito forte do preço da carne, por exemplo. Arroz e feijão, coisas básicas, estavam com preço altíssimo, também tinha a ver com estiagem e outras coisas. Deu uma melhoradinha ali em dezembro, então por isso que os números divulgados pelo IBGE mostram uma desaceleração desse índice de inflação no mês de dezembro. Quer dizer, parou de subir rápido o preço, estava subindo muito rápido. Em dezembro deu uma melhoradinha e aí fechou o ano com 10,06% de inflação. A aposta do Conselho de Política Monetária, que divulga, o mercado financeiro divulga um comunicado na segunda-feira, o Boletim Focus, né? E a aposta era que a gente não ia chegar aos 2 dígitos, estava 9,99. Isso saiu ontem. E aí o número oficial hoje vem para dizer não, mercado. Infelizmente, passamos dos 2 dígitos de inflação, coisa que não acontecia desde 2015, Danilo. Ô Lana, mas todo começo de ano é a mesma coisa. É evidente, precisa mesmo haver
projeção, essa previsão do mercado aí para o ano que se inicia, né? Mas no começo de 2019, que foi o último ano antes da pandemia do coronavírus, a média das previsões do mercado para a economia era um crescimento aí de 2%, deu 1,1%. O mesmo percentual do ano anterior, né? Mas o IPEA, em março de 2018, projetava uma alta de 3%, tanto para aquele ano como para o ano seguinte, ou seja, 2019. E o Boletim Focus, com as projeções das instituições financeiras, também falava que o PIB cresceria 2,7% no ano de 2019. A gente está pegando, claro, um ano aqui fora da pandemia, porque a pandemia mexeu mesmo com os mercados globais. O Ibovespa, em maio, algumas projeções elevavam o principal índice da Bolsa Brasileira aos 145 mil pontos no final de 2021. E dezembro terminou com o Ibovespa abaixo dos 105 mil pontos. Então, Lana, a gente vê que é difícil fazer previsão, principalmente no mercado como o do Brasil, que é tão volátil, né? Exatamente. E tão afetado pelas questões internacionais. A gente vê que a justificativa do presidente do Banco Central, Campos Neto, vai nesse sentido, porque é real, né? Você pensar que a balança comercial brasileira é basicamente exportação do agronegócio. O que segura a positividade da nossa balança comercial é muito isso. Então, refém do dólar. A gente importa muita coisa também. Então, vai nesse caminho. Importante. Não, sem problema. Importante destacar que a gente vinha de um ano de 2020 com uma inflação de 4,5%. 2010, 4,31%. 2020, 4,52%. 2019, 4,3%. 2018, 3,75%. Então, estava no mesmo patamar ali. Por isso que a aposta do teto de gastos até 5 e pouco era real até um certo momento. Não dá para colocar tudo na conta da pandemia, não, né? Não tem nada disso. Claro que tinham outras coisas que podiam ter uma reação um pouco atípica, tanto que a expectativa para o ano que vem é ainda ruim. Mas, no fim das contas, o que a gente consegue perceber é que há uma expectativa de melhora. Mesmo assim, combustível continua pressionando. O Petrobras anunciou um novo aumento. Veio com nós ficamos 77 dias sem ajuste, sem subir o preço, então teve uma quedinha ali no começo do ano, que a gente lembra que teve pouquíssimo impacto na bomba, mas anunciando uma alta no preço da gasolina. Mais uma vez, o consumidor vai ter que pagar mais lá no preço, lá antes de chegar na bomba, lá na distribuidora. A Petrobras anunciou uma alta de 3,09 centavos o litro para 3,24. Então, a notícia não é boa, né? A gente já está indo num caminho difícil, porque o preço dos combustíveis pressionando a inflação. Por quê? Porque o preço do combustível influencia praticamente tudo que a gente consome no país. Tudo que você, querido ouvinte, compra aí na tua casa para consumir, praticamente tudo passou pela rodovia, foi transportado. O diesel é o principal combustível para esse tipo de uso no Brasil. Então, o litro do diesel, o litro da gasolina, o litro do etanol, só o etanol teve alta de mais de 60%. O preço do combustível tem a ver com o preço de praticamente tudo que a gente consome, porque passa por rodovia, é transportado, logo tem um impacto de um custo de produção mais alto quando o combustível sobe. Então, afeta toda a economia. E a expectativa agora é por uma melhora a partir do mês de março. Eu sempre gosto de terminar otimista. Vai que melhora, né? Vamos ficar com a torcida, pelo menos, né?